Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser sobre faculdade. Estarei aqui para contar um pouquinho sobre como foi a minha vida na faculdade. Eu tô no último período, já terminando. Eu faço biomedicina, para quem quiser saber. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi esses 8 períodos na faculdade. Eu vou aproveitar para tirar também alguma dúvida de vocês, caso vocês tenham. Então vamos lá pro vídeo. Bom, como eu já falei pra vocês no início do vídeo, eu curso biomedicina, atualmente eu estou no 8º período e eu vim aqui compartilhar pra vocês a minha experiência na faculdade ao longo desses 7 semestres que eu já fiz e como que eu espero que seja esse 8º. Bom, vamos começar pela expectativa e a realidade de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que seria muito mais difícil do que foi e na verdade eu passei assim, a minha faculdade inteira muito tranquila. Porque não foi um bicho de 7 cabeças, como todo mundo falava, né? Mas eu acho que isso vai muito do curso e tudo mais, do que você for escolher. Bom, em relação a amizades, né? Nesse meio tempo que a gente tá na faculdade, a gente faz uma amizade, a gente conhece alguém e tudo mais e tal. E assim, no meu curso, pelo menos, eu não sei se são em todas as faculdades, eu acredito que seja, mas eu já vi turmas de faculdade que estão juntas do início ao fim. Mas na minha turma tem bastante rotatividade, então às vezes eu estudava com alguém um semestre e já no outro já não estava mais com essa pessoa. Eu fiz amigos até que rápido, só que assim, na faculdade foi o que... Eu sou o tipo de pessoa que eu levava muito o que os outros falavam, sabe? E assim, eu sou o tipo de pessoa muito alegre e tudo mais, então eu gosto de falar, eu gosto de conversar e tal. No primeiro período, eu entrei no grupinho da faculdade, só que eu não me identifiquei com eles, e aí eu fui pro segundo grupinho da faculdade, que é o que eu tô até hoje. Então, desde o segundo semestre, eu tô com esse grupo. Mas assim, ao longo, né, desses semestres eu já conheci pessoas, já fiz amizade, conheço, cumprimento, assim, e tal. Mas, com certeza, fazer amizade na faculdade ajuda muito. Porque assim, como eu falei, eu e meu grupo, a gente sempre fala que passa muito rápido. E realmente passa muito rápido, porque quando você tem pessoas ali que estão pra somar, pra fazer ser mais leve a faculdade, passa muito mais rápido que você nem vê. Porque pra você ali tá sendo prazeroso de estar com um amigo, de conversar, de fazer uma fofoca, de contar alguma coisa, sabe? É bem interessante. Em relação aos professores, gente, assim, professor é muito relativo, porque eu sempre, na escola, sempre me dei bem com todos os meus professores. Eu sempre fui aquela aluna que realmente era amiga dos professores, que a gente sentava, conversava, tipo, realmente amigo mesmo, sabe? Tipo, eu tenho todos os meus professores basicamente no Instagram, eu vejo eles na rua, a gente para, conversa, assim. Então, assim, pra mim, eu sempre fui esse tipo de aluna que é muito junta com o professor, sabe? Sempre gostei de sentar, conversar com eles, passar tempo e tudo. Então na faculdade não foi diferente. Obviamente que não é todo professor que quer uma certa aproximação com os alunos, né? Tem professor que quer o aluno longe dele e tem professor que te dá uma abertura a mais. Por exemplo, ao longo desses 7 períodos, eu converso com vários professores que eu já tive, mas também tem professor que eu passo no corredor e como se eu nem tivesse tido aula com ele. Então, assim, é bem coisa. Mas em relação à rigidez dos professores, isso vai de cada professor, né? Porque, assim, eu tive professores muito rígidos, insuportáveis, e tive professores muito gente boa, incríveis. Então, assim, eu acho que isso vai muito da sua perspectiva. Tô falando rápido assim, gente, só pra o vídeo não ficar muito longo, porque eu quero passar muitas informações pra vocês. Então eu tô falando um pouco rápido, só pra não ficar muito demorado, muito longo o vídeo. Bom, em relação ao tempo livre que a gente tem, na faculdade você não é obrigado a fazer literalmente nada. Você entra e você sai a hora que você quiser. Inclusive, tem aluno que chega faltando 20 minutos pra acabar a aula, só pra poder pegar o nome da chamada. Então, assim, em relação a tempo livre, que eu vejo algumas pessoas perguntando, tipo, quanto tempo é o recreio de vocês? Igual na escola, né? Não tem tempo. O recreio é a hora que você tiver com vontade de sair e a hora que você tiver com vontade de entrar. Primeira coisa, dá pra trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Dá. Inclusive a minha faculdade, ela é uma faculdade que dá muita abertura pro aluno trabalhar e estudar, porque não é uma faculdade em horário integral. Então é muito mais fácil pro aluno chegar, cumprir a carga horária dele na faculdade e poder ir pro trabalho. Então, assim, dá sim pra você fazer, mas você tem que conseguir se organizar. Você tem que ter um tempo certinho da hora que você sai do trabalho, da hora que você vai pra faculdade e tudo mais, mas não é impossível. Então dá sim pra você trabalhar e estudar junto. Precisa estudar todo dia? Olha, gente, eu não estudo todo dia. Eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que eu estudo, tipo, 2, 3 semanas antes da prova.
Eu aprendo assim, então pra mim não faz diferença. Mas é interessante sim estudar todo dia, porque não é você estudar, tipo, horas e horas todo dia. Por exemplo, você estudou hoje, pega e dá a lida em pelo menos 1 ou 2 tópicos do que você estudou hoje. Pelo menos olha o que você leu e tal, porque o nosso cérebro, ele grava aquilo que a gente já viu. Você só leu o seu caderno, dá uma lidinha, aquilo vai ficar na sua memória, nem que seja uma palavrinha. Então se você fizer isso todo dia, quando o professor tocar no assunto de novo, você já vai ter mais ou menos uma consciência ali do que ele tá falando. Tipo, eu lembro que ele falou isso na outra aula. É necessário estudar todo dia, mas se você quer estudar todo dia, tira uns 20 minutinhos pra estudar, eu acho que já é o suficiente, 20 minutinhos todo dia. Tem muita prova na faculdade, gente? Eu acho que isso depende muito da faculdade. Na verdade, isso depende muito da faculdade mesmo. Porque, por exemplo, na minha faculdade, a gente faz uma prova, que é a matéria do período inteiro no final do semestre. Então, a gente tem um dia pra fazer uma prova. Porém, tem faculdade que eles vão dando teste ao longo do período da faculdade. Mas, pelo menos na minha, a gente só tem a prova final. Mas ao longo do período a gente tem trabalhos, por exemplo, perguntas objetivas, trabalhos. Isso é o professor que decide. Às vezes ele passa um seminário, às vezes ele passa pra gente fazer um slide, um trabalho, coisas assim. A galera competitiva, eu acho que isso depende muito do curso, mas o meu curso é... Biomedicina é um curso que tem muita gente pra área de estética. Eu não sou voltada pra estética, mas eu vejo que é uma concorrência muito grande. É uma competitividade muito grande. Na época que eu fazia estágio em estética da minha faculdade, era todo mundo querendo se aparecer. Porque, tipo assim, eu quero tal. E não é errado, você tem que mostrar pro seu professor que você tá interessado naquilo. Até porque ele pode ser o seu futuro chefe, né? Vamos botar assim. Então eu acho que isso depende muito da sua faculdade, né, do seu curso, mas 90% das vezes sim. Muito diferente do ensino médio? Eu acho que não, gente. Assim, não acho que seja diferente. Pra mim é a mesma coisa, porque eu também só estudava na época que tinha provas. A diferença é que na escola eu era mais feliz. Morar e fazer faculdade ao mesmo tempo. Meu pai sempre dizia, só namora depois que você terminar a faculdade. Eu comecei a namorar no 6º período da faculdade. Meu namorado se formou primeiro que eu me formo esse semestre. E pra mim não fez diferença nenhuma. Namorar ou não fez diferença. Não reduziu a minha produtividade, muito pelo contrário. Agora que eu saio mais com ele, eu fico muito mais relaxada quando eu tenho um período de prova ou coisa do tipo. E como ele é do mesmo curso que eu, um semestre à frente, né, ele já se formou, como ele era à frente, acabava que ele me ajudava também a estudar e tudo mais, então era bem legal, assim, não atrapalha. Pelo menos se você tem um relacionamento saudável. Agora, se não é saudável, pode ser que atrapalhe. Precisa ser super inteligente pra fazer faculdade? Não, você precisa gostar do seu curso. Isso já tá ótimo. Se você gostar do seu curso, se você demonstrar interesse por seu curso, se você gosta de aprender o que você tem no seu curso, já tá ótimo. Com certeza você vai se formar. O que acontece é que você precisa demonstrar interesse por aquilo que você tá fazendo. Por exemplo, meu curso tem áreas que eu odeio. Tipo assim, tem áreas que eu estudo e falo, meu Deus, eu odeio essa matéria. Mas assim, serve de aprendizado, é legal. Então, não precisa ser expert, super inteligente e tal. Como que eu me organizo pra faculdade? Gente, eu não me organizo. Mentira, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de copiar a matéria. Então tudo que o professor passa no quadro, eu passo a limpo pro meu caderno, porque eu acho que isso ajuda o meu cérebro a processar mais rápido. Eu acho que ajuda, né? Eu consigo gravar melhor. Então, basicamente, a minha organização para a faculdade é sempre passar limpo a matéria do professor pro caderno, porque às vezes eu pego no telefone, ou então tiro foto, gravo, então eu sempre passo pro caderno. Somente isso, eu uso o caderno porque eu prefiro, eu acho que escrever me ajuda mais a me concentrar, a gravar as coisas e tal, do que fazer por tablet, computador e tudo, mas nada impeça de você fazer. Eu acho que você só tem que encontrar o que é melhor pra você. Pra mim, o melhor é ir escrevendo. E em relação a como que eu estudo pra prova, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas basicamente eu estudo pra prova escrevendo também, tipo, como não surtar na semana de prova. Gente, isso eu só descobri no 6º período, e mesmo assim porque foi um período mais tranquilo. Mas como você não surtar? Se você acha a matéria muito difícil, você começa a estudar antes. Sabe quando você olha pro quadro e você fala, meu Deus, isso aqui é impossível? Começa a estudar antes. Vai por mim. A única dica que eu te dou é, começa a estudar antes se você acha a matéria difícil. É só isso.
Vida social na faculdade. Gente, eu não fui pra festa na faculdade, eu não fui pra show, eu não fui nada dessas coisas. Minha faculdade não tem liga, não tem nada disso. Mas isso é referente ao meu polo acadêmico. Agora, pra finalizar o vídeo, a gente vai pro último tópico, que é coisas que não te contam sobre a faculdade. Bom, gente, mas é isso. Essas foram as dicas. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu tentei agilizar ele ao máximo, mas eram muitas informações e eu não pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, a não ser que vocês peçam. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual curso vocês fazem, qual curso vocês pretendem fazer, qual curso que vocês vão começar. Me contem aqui por que vocês estão fazendo esse curso, como que você conheceu e tudo. E curte aqui no canal, segue, comenta e se você puder compartilhar vai me ajudar muito. E eu acredito que esse vídeo também vão ajudar os seus amigos que também estarão entrando numa faculdade esse ano. Então, um beijo e até o próximo vídeo!